Estamos de volta agora com o candidato João Deus Barros, né, continuando a nossa entrevista. São 12 horas e 4 minutos agora. Desculpa as pessoas, Santiago está meio doente hoje, ele teve que se recolher um pouco, mas ele volta já. Vou começar o tempo do candidato. O segundo bloco de 27 minutos. Contando a partir de agora, você pode responder a pergunta da Lucineide, né? Lucineide, muito obrigado aí por essa oportunidade que você está nos dando de falar sobre a questão dos jovens, né? A preocupação, essa é uma preocupação nossa. Nós, quando o jovem termina o segundo grau, e aqui, como o Pé da Lavrada não tem ainda muito a oferecer, porque é muito limitada a questão de empregos aqui em Pé da Lavrada, e a maioria dos jovens, eles ou param de estudar ou então vão tentar a vida fora. Eu vou buscar, na verdade, aqui dar condição a esse jovem a dar continuidade a esses estudos, disponibilizando para ele, para esse jovem, transporte para os centros, os campos universitários, não só de nível superior, mas também como de nível médio, como tem em Picuí, o IFPB de Picuí, também para o campus universitário em Cuité, da UFCG, e também para Campina Grande. Nós vamos disponibilizar para esses centros universitários, centros de educação superior e de nível médio, para esses jovens dar prosseguimento aos seus estudos. Fora isso, ele vai residir e morar aqui no nosso município. E esse jovem, adquirindo esse conhecimento e essa especialização, nós vamos criar condições para que esse jovem ele permaneça no nosso município e aplique esses conhecimentos aqui para a melhoria do nível de educação e do nível de profissionalismo no nosso município. Então, os jovens podem ter certeza que terão todo o nosso apoio. Como eu fui uma pessoa que teve dificuldade para estudar na época, porque o momento era difícil, e hoje a gente sabe que existem as facilidades e até os recursos do governo federal nesse sentido, nós vamos aplicar e avidar todos esses esforços para que essas pessoas cheguem, na verdade, a esses objetivos, de conseguir galgar um curso de graduação, quem sabe lá para a graduação ou doutorado, também os cursos técnicos, onde esses conhecimentos, na verdade, virão ser aplicados e introduzidos aqui no nosso município e melhorar o nível de conhecimento e a qualidade no profissionalismo do nosso jovem. Estamos de volta com o Santiago. Santiago voltou, você breve para o candidato maximizar o tempo. Santiago, por favor, faça outra pergunta. Aliás, os outros sorteios, né? Aí agora, a atender, deixa a gente atender todo mundo que mandou algumas perguntas. A questão número 6, é do Sebastião Lima Santos. A pergunta é o que o senhor vai fazer com os funcionários fantasmas? Obrigado, Sebastião Lima de Santos. Para dizer até o IP dele também, desculpe, candidato, é 186-214-13271. Obrigado pela sua pergunta. A gente nota que você está preocupado também com esse problema, essa problemática que nós vivemos em Pedra Lavrada. Deixa eu puxar o microfone mais para próximo um pouco. Na verdade, esse problema é um problema que a gente sabe que estamos convivendo, e é um problema que é ilegal. É um problema que tira a oportunidade das pessoas que têm conhecimento, que têm capacidade, que poderiam estar contribuindo com seus conhecimentos mais apurados na administração. Essas pessoas, esses fantasmas que que você se refere, eles já foram denunciados, bem denunciados aí pelo vereador Cirilo Neto, em momentos oportunos, lá na Câmara de Vereadores, e a gente sabe que, por essas informações, que existem esses fantasmas. Nós vamos acabar com isso. Fantasma não é para existir. Você tem que ter o servidor público, ele tem que estar onipresente para servir, na verdade, a população. Servidor público, já está dizendo, é para servir ao público. É a pessoa que trabalha e pelo seu trabalho, pelo seu serviço que ele presta à população, ele recebe um salário, né? E esse salário vai ser pago a quem trabalha. Comigo, fantasma não existe. Mesmo porque fantasma está lá para um outro mundo diferente, numa outra dimensão. A dimensão que nós
que nós vivemos não admite fantasma. Uma administração responsável, competente, que queira prestar conta ao povo e que queira que o povo participe, ela não admite fantasma. Ela quer pessoas onipresentes, prestando serviço ao público. É para esse público, é para o povo que está nos ouvindo, é para o eleitor, é para todos os filhos de Pedra Lavrada que nós devemos trabalhar, prestar serviço, um serviço bom e de qualidade, um serviço dentro daquelas expectativas e que nós buscaremos fazer isso com total responsabilidade e transparência. Obrigado mais uma vez pela sua pergunta, foi muito oportuna, Sebastião. Santiago vai... Vamos lá, vamos fazer outro questionamento do sorteio. Questão número 4. Estamos dando aqui preferência total aos internautas que enviaram a pergunta pelo Voz de Pedra. O Bruno Rocha, o IP 186-236-196-105. Diz o seguinte: bom dia a todos, o Bruno diz. Porque ele esperou 24 anos para se candidatar, pois sua última candidatura foi em 88 a prefeito com o saudoso Genival Melo, a vice. Digo porque tanto espero, acho que até falou já no início, né? Mas o senhor pode ficar à vontade, o senhor quem sabe. Acho que o senhor até respondeu essa pergunta, né? Parte de já. Mas, de qualquer maneira, eu acho que todo ouvinte merece a resposta do que ele procura saber, né? E nós estamos aqui para dar essa resposta a Bruno Rocha, que parece que pelo sobrenome Rocha deve ser ligado a João Deus Melo, né? A quem eu também mando um abraço, que é uma pessoa que a gente diverge politicamente, mas somos amigos, né? Então, Bruno, na verdade, nós passamos esse tempo, todos esses 24 anos, sem sermos candidatos, sem apresentar o nosso nome, porque nós estávamos cumprindo uma profissão, uma missão. Eu sou um profissional, eu sou um engenheiro, eu trabalho, eu fui funcionário na qualidade de engenheiro da empresa de telecomunicação do estado da Paraíba, ex-Telpa, né, que era do sistema Telebrás. Então eu não podia interromper minha carreira profissional me envolvendo diretamente com a política, que a política são momentos temporários, entendeu? E eu achei que naquele momento eu estaria prestando um serviço melhor e como profissional e adquirindo mais conhecimento, mais experiência na empresa onde eu estava prestando serviço. E daí eu fui deslocado para outros cargos. Em 96, quando eu tive pretensão de ser candidato novamente, porque em 92 o ex-prefeito Manuel Júlio foi candidato e eu jamais poderia tirar aquela pretensão dele, que era um direito também dele como ex-prefeito. Então nós ficamos aguardando 96. Mas em 96 é como eu já expliquei, foi imposto no partido que eu era, ao que eu pertencia naquele momento, eu era presidente do PMDB, foi imposta a filiação pelo Cássio Cunha Lima, que é atual senador, foi imposto como um candidato a filiação e a candidatura. E nós, como partidário, nós tivemos que aceitar e acolher aquela candidatura. Então nós fizemos assim, então nós não podemos ser candidatos. Naquele momento, eu estava como na representação do Ministério das Comunicações aqui no estado da Paraíba, a quem eu tenho muita honra de ter passado por lá, como delegado federal do Ministério das Comunicações. E na época eu fui chamado pelo senador Humberto Lucena, que era presidente do partido, e me deu uma informação que para mim era mais importante eu estar servindo ao partido na delegacia do Ministério das Comunicações do que na prefeitura. E que deixasse, na verdade, a campanha aqui nas mãos do ex-prefeito. E assim nós fizemos, seguindo a orientação do partido, na época que eu pertencia. E só agora é que nós voltamos, depois de aposentado, eu estou com meu tempo livre e na verdade, também com minha situação financeira, graças a Deus, organizada, como sempre busquei fazer isso, e preparado. Me preparei melhor, adquiri mais experiência para melhor administrar a Pedra Lavrada. E eu tenho o prazer e a honra de estar junto com o filho do Manuel Júlio, que foi um dos melhores prefeitos da Lavrada dele, o nosso Rigoberto Júnior, administrando junto com ele e com o povo. Eu quero administrar junto com o povo, não com grupos limitados. Grupo, eu vou administrar, repito, com todo o povo de Pedra Lavrada. Também aqui você se referiu ao saudoso Geno Melo, era um amigo, uma pessoa que eu considerava como irmão, tanto ele como Dona Matilde, e já faleceu, os dois já partiram, estão lá no Deus,
E eu só tenho aqui também a desejar para a filha dele, para o genro dele, muita paz, saúde e um abraço para eles. Candidato, o ouvinte, o internauta agora estimulou uma pergunta do ponto de vista do funcionalismo, né? Da questão da administração. Em termos de funcionário e em termos de administração, principalmente cargo comissionado, referente a atraso. O senhor chegando à prefeitura, haverá mudança na estrutura administrativa do Pedra Lavrada? Como será? Os auxiliares serão os mesmos? Porque praticamente não muda, né? Auxiliar aqui, com cargo comissionado em Pedra Lavrada é um cargo quase efetivo. Qual é o posicionamento do candidato? Mas lógico, a administração mudando, nós estamos Não, pode ficar à vontade. Nós estamos colocando uma proposta de mudança, Santiago. E nessa mudança inclui tudo, né? É uma administração nova que deverá se instalar em Pedra Lavrada. Uma mudança com outros critérios, com outro direcionamento. Onde vamos colocar pessoas, não sei, essas pessoas também, eu não vou dizer que essas pessoas não serão avaliadas em determinado momento. Sim, nessa administração tem pessoas. Eu cito o caso, por exemplo, da educação. Eu acho que na educação a gente tem uma boa gestão na administração de Pedra Lavrada. Tem falhas? Tem, mas busca se corrigir. Mas eu não sei, a princípio, se aproveitaria ou não. Eu sei que nós, como uma proposta de mudança, daremos um novo direcionamento a essa administração. Buscaremos auxiliares que se enquadrem dentro daquele direcionamento que vai ser dado pela nossa administração. Uma administração que vai ser populista, uma administração que vai ser participativa, uma administração que terá cobrança direta do prefeito aos seus auxiliares, terá reunião mensal, cobranças, esses auxiliares terão metas e objetivos a serem cumpridos, não trabalharão solta de forma como na maioria desses 24 anos a gente vê que as pessoas não prestam contas a ninguém, não prestam conta à sociedade, não prestam conta aos seus chefes imediatos. Nós vamos fazer uma gestão por eficiência. Vamos buscar, na verdade, interagir diretamente com esses auxiliares, cobrar deles e interagir diretamente com a população. Em determinado momento, nós vamos, a população, saber do grau de satisfação que essas pessoas, que esses responsáveis por essas pastas, por essas áreas, eles estão criando junto a essa população. Então, nós vamos, na verdade, buscar adequar essa situação. Vamos mudar, como eu te falei, a nossa proposta é de mudança, mas vamos mudar para melhor. Pessoas mais qualificadas, pessoas com perfil da nossa administração. Então, vamos ter com certeza, vocês podem esperar eleitores, vocês podem esperar a população de Pedra Lavrada, que nós vamos colocar uma administração eficiente, competente, capaz, aonde esses gestores, esses auxiliares vão prestar conta juntamente com o gestor à população. Ocorreu uma pergunta agora. Estava lendo ontem, essa semana já está praticamente certa, na boca do próprio ministro Luiz Mercadante, ministro da Educação, que a previsão de repasse por aluno no ano que vem será em torno de 21%, menos de 1% a menos do que deste ano. Este ano foi uma luta muito forte do sindicato, simplesmente para se cumprir a lei. Ou seja, se aumenta 21% por aluno, É a receita, né? É a receita do dinheiro que entra por lei, né, haverá também um reajuste de igual tamanho para o magistério. Se aumenta 21%, aumenta 21%. Se aumenta 15%, aumenta 15%. Se aumenta 22%, 22%. E a previsão para o próximo ano também é em torno de 21% de aumento de receita, de dinheiro para a prefeitura e, consequentemente, para atender a lei, hoje, também esse reajuste tem que ser oferecido ao magistério. Se o sendo eleito, né, o senhor vai colocar alguma barreira para esse reajuste, né, ou como será o seu procedimento? Não, eu vou buscar discutir isso com os segmentos, chamar o sindicato de cada categoria e vou buscar discutir isso aí e a gente vai fazer tudo dentro da lei. Porque se esses percentuais desses repasses são legais, são destinados à melhoria e à qualificação e à melhoria salarial do professor, nós repassaremos sem nenhuma dúvida, repassaremos o percentual rigorosamente
determinado pela lei. Não vamos criar artifício para ludibriar o professor, o servidor da educação. O professor já é tão mal remunerado, é uma classe tão sacrificada e é uma classe tão importante dentro da nossa sociedade que não tem o devido valor que ele merece. Nós vamos buscar fazer isso, vamos valorizar muito mais o professor, vamos criar salários reais para o professor, não salários artificiais, como tem sido aí nessas administrações. Salário que você diz que paga o melhor salário do Estado ao professor do município, e o professor não se sente satisfeito. O professor paralisa, houve paralisações, há negociação, há ameaças de greves, entendeu? Nós vamos, na verdade, buscar, vamos antecipar essas situações de paralisação, de greve, de reivindicação, nós vamos antecipar, negociar com o sindicato, chamar o sindicato, que é a representação legítima da categoria, e mostrar o sindicato e fazer um pacto da legalidade. Vamos fazer o que a lei garantir, nós vamos repassar. Eu acho que ele é muito pouco de salário de professor. O professor era para ganhar, e salário do professor não era para ser esses 1.200 e pouco que é hoje, não. O piso salarial do professor era para ser no mínimo 3 vezes isso, ou seja, 5.000, 6.000. O professor é um profissional tão importante quanto o engenheiro, o médico, o advogado, o economista e outras tantas profissões. E, na verdade, existe o médico, existe o engenheiro, existe o advogado, existe o juiz de direito, porque existe o professor. E o professor, em nossa administração, ele com certeza será valorizado e ele terá os direitos que ele tem assegurado pela lei, todos esses direitos serão repassados. Podem confiar, servidores da educação e professores. Nós vamos ter uma atenção especial a vocês para isso servir para que isso sirva de um incentivo para que a gente melhore mais ainda a qualidade da nossa educação e no final quem seja beneficiado seja o nosso alunado. Porque, Roberto, a qualidade de vida de um município e a riqueza e a capacidade do nosso país, da nossa nação e do nosso estado, do nosso município, se mede pelo nível de conhecimento da população. E quanto melhor você tem, quanto maior e melhor a qualidade e o nível de conhecimento dessa população, mais capaz e mais rica e melhor vista será essa população. Eu tenho uma pergunta aqui, se aqui cabe. Eu não vou nem fazer sorteio, mas ela é muito pertinente nesse momento, já que você começou a falar de educação, que é a questão número 2, a gente já pode cancelar. Quem nos mandou foi o Joelson, né, o IP 177-19-10952. Vou dar um abraço para Joelson. O que ele fala é o seguinte: João, se fala que a educação e a saúde no município se desenvolveu muito. Ele fala que é a realidade, segundo a palavra de Joelson. Na sua opinião, esse crescimento não foi visto apenas na zona urbana? Joelson. Joel Santos. Joel Santos, obrigado aí também pela pergunta. Eu acho muito oportuno discutir sobre a educação, porque a educação hoje, como eu falei, para essa juventude, é a coisa mais importante. A educação é quem encaminha essa juventude para uma futura profissão. E se a gente não se preocupar com essa educação, com a qualidade dela, e envolver o jovem nesse projeto, a gente, na verdade, vai ter problemas no futuro. Mas, então, essa sua pergunta, eu não posso, na verdade, dar uma resposta precisa, porque eu não tenho dados aqui nas mãos para fazer uma comparação do nível da educação que está aqui na zona urbana e na zona rural. Eu sei que na zona rural existe uma deficiência de deslocamento, existe uma deficiência de merenda escolar, isso é um fato, a gente escuta isso. E existe também uma deficiência da qualificação do professor. Às vezes o professor na zona rural, ele não tem tido tanta oportunidade quanto o professor da zona urbana, como eu falei, pela questão de deslocamento. Então é difícil você deslocar, por exemplo, um professor daqui, da cidade, para ir lá para o colégio de Cumaruz. Então, Cumaruz, às vezes, você tem que contratar professor lá na região, para poder lecionar lá. E, às vezes, ele não teve a oportunidade de ter uma qualificação igual ao professor que está aqui
na zona urbana. Mas essas distorções, fique certo, nós vamos corrigir. Nós vamos corrigir porque a gente vai diminuir essas distâncias, Santiago. A gente vai precisar criar mais escolas. Está dentro do nosso programa de governo, criar uma escola de segundo grau, também lá na comunidade Caminho Dentro, que é o centro do município, e a gente vai dividir as distâncias dos deslocamentos, tanto dá um conforto maior ao aluno, pelo não perder tanto tempo de deslocamento, e também a gente vai otimizar o transporte escolar, diminuir também a quantidade e os riscos de deslocamentos desse transporte escolar. Portanto, eu não posso te dar a informação precisa, porque eu não tenho esses dados em mãos, mas que fica devendo essa pergunta e que digo que se existem essas distorções, nós, na nossa administração, vamos procurar corrigi-las. Ainda falando, Roberto. Antes de falar, deixa eu dar uma vista, até as pessoas que estão tentando participar, eu quero avisar que a participação hoje, direta, não é possível, né? A participação só foi feita através do site vozdePedra.com, durante uma semana que ficou lá disponível o banner para fazer perguntas. Então, eu peço desculpa às pessoas, mas as perguntas hoje, ao vivo, não são permitidas. Roberto Solon, perguntar ao candidato, ainda em relação à educação. O candidato tem alguma ideia, alguma proposta para uma educação além do IDEB, ou seja, além desses índices que medem qualidade da educação do governo federal, que são índices estatísticos e muitas vezes não condizem com a realidade da educação? Na verdade, eu acho muito abstrato essas medições, esses índices de avaliação do governo federal, mesmo porque a gente é um país de dimensão continental e as culturas, a gente sabe que são diferentes, né? É diferente lá no Sudeste, é diferente do que acontece aqui no Nordeste, e por sua vez, a cultura do Nordeste é bem diferente da do Centro-Oeste e da do Norte, entendeu? Por isso, esses índices, eles não são, na verdade, realistas, entendeu? Nós vamos criar aqui condições para medir essa avaliação, fazer uma avaliação desses indicadores, que talvez não possa ser aceita pelo Ministério da Educação, mas que sirva como avaliação para um direcionamento local aqui no nosso município, para dar uma melhor qualificação e uma melhor eficiência no ensino público municipal. Então, esses indicadores, nós podemos criar independente dos indicadores oficiais que são a nível federal do Ministério da Educação. A gente vai querer nós vamos buscar criar indicadores que meçam essa qualidade de ensino aqui no município, nosso município, para uma avaliação aqui, a nível local do nosso município, e a partir daí, com certeza, nós melhorando esses indicadores muito mais aqui, nós vamos ter esses indicadores do Ministério da Educação melhores avaliados. Então, pode ficar certo que nós vamos buscar uma educação de qualidade, uma educação onde os pais vão se sentir, na verdade, plenamente satisfeitos com seus filhos estudando na escola pública municipal, porque irão ter um ensino de qualidade com a garantia que seu filho está sendo bem qualificado e está sendo bem educado na rede de escola municipal de Pedra Lavrada. Hoje estamos conversando com o João de Deus Barros, né, candidato pela coligação O Povo Quer, Pedra Lavrada Muda. Agora, a última pergunta desse bloco, Santiago. A pergunta também enviada pelo site vozdePedra.com. A pergunta de número, Santiago? Alexandre Gomes. Cultura e educação, também continua, candidato. Como defensor de uma maior atenção voltada para a valorização da cultura popular dentro do nosso município, vejo que projetos como a Companhia Folclórica, Itacoatiara e as quadrilhas do município de Frio de Pedra e Mistura Lavradense são alternativas para trabalhar as políticas públicas voltadas para a juventude. Caso o senhor chegue a ser prefeito em nosso município, que políticas voltadas para a cultura popular, formação e incentivo de grupos artistas já atuantes, no município o senhor planeja? O IP do computador do Alexandre é 187-8627-116. Candidato. Alexandre, mais também uma vez, obrigado pela sua pergunta. Você entrou numa seara que nós, na verdade, gostamos muito. E a gente, na verdade, tem uma preocupação muito grande com essa questão cultural do município, da região.
A questão cultural é a identidade do seu povo, é a identidade do município, né? O município é caracterizado pela cultura que ele mostra, ele irradia para as demais regiões. E aqui em Pedra Lavrada, nós temos uma juventude que, na verdade, ela demonstra esse interesse, essa vontade pela cultura, seja ela nas manifestações populares, seja ela nos conjuntos musicais que a gente tem, seja elas nessas apresentações que fazem desses grupos de formação artística, até de teatro, que a gente não tem aqui essa prática aqui no município. Mas nós vamos, na verdade, dar um incentivo que puder, vamos buscar dinheiro, recursos no Ministério competente, o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, para incentivar essa prática cultural no nosso município. Vamos dar um incentivo muito maior, inclusive colocando também os meios de comunicação que nós dispomos, como, por exemplo, hoje temos essas rádios aqui no município, que elas podem servir como instrumento de difusão dessa cultura popular. Temos também as redes sociais, que nós vamos incentivar a todo jovem, a toda a população, ela participar e aprender e praticar, praticar o uso normal dessas redes sociais, da divulgação dessa cultura, desses grupos folclóricos, como você cita aqui, o grupo Itacoatiara. A gente tem esse grupo que apresenta esse grupo de corpo, né, enfim. A quadrilha, você está falando? As quadrilhas. Filhos de Pedra e Mistura Lavradense. Filhos de Pedra, Mistura Lavradense. Lamentavelmente, a Mistura Lavradense não pôde se apresentar nesse São João, por falta de recursos. Nós vamos garantir a esses grupos folclóricos, principalmente as quadrilhas, como a Filhos de Pedra e a Mistura Lavradense, vamos garantir recursos, independente de eles estarem se humilhando aí. Eu acho uma humilhação muito grande desses jovens estar pedindo às pessoas recursos para fazer para promover essas manifestações populares. Nós vamos garantir com certeza, Alexandre, a permanência desses grupos, incentivar o tempo todo esse trabalho. Só assim a gente está sabendo que vocês estão tirando jovens de outras atividades que não essa da cultura. Ainda ficando na cultura... Não, já conheço, Tiago. Temos que parar. No bloco já. 27 minutos. 3 minutos e voltaremos com a pergunta do Santiago da Cultura. Né? Esse é o programa Sua Verdade e hoje estamos conversando com o candidato do PT, na verdade da coligação Povo Quer Pedra Lavrada Muda, o João Deus Barros. Né? Daqui a 3 minutos voltaremos para o último bloco, antes das considerações finais de 5 minutos. Agradecer a todos, né? E voltaremos daqui a 3 minutos. Estamos apresentando o programa A Sua Bom tempo, Verdade, Santiago. com Santiago Você pode ter certeza que os camaradas estão tudo cronometrando tudo. Os camaradas gravando tudo para saber se um ficou mais do que o outro, sabe? Amigo agricultor e proprietário de imóvel rural, você poderá encontrar em Pedra Lavrada